Fala galera, beleza? Aqui é o Malva e vamos dar continuidade então àquela série de vídeos que a gente estava fazendo sobre builds mais acessíveis de RK, mais voltada para os players novos com a classe ou mesmo players novos no Ragnarok. Lembrando que aqui todas as builds estão sendo calculadas pensando nos quesitos da Chefenia, né? Porque a gente tem dois pré-requisitos a princípio. O primeiro é de ter um set inquebrável e o segundo é de não ser empurrado. Então por isso que algumas opções não ficaram ainda mais baratas, justamente porque a gente precisa atender essas demandas que a Chefenia traz pra gente. Então vamos aqui com esse set, que é um pouco mais barato do que aquele outro que eu trouxe para vocês, porém ele já começa a ter algumas dificuldades em relação ao outro, mas nada que a gente não consiga resolver com um consumível ou outro, com um switch ou outro. Então tudo bem, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente começa falando desse topo, que é um Elmo Vanargard mais 9, com Kiel. Ele é uma ótima opção, porque ele vai nos conferir um regen de HP e SP. Claro que ele não é tão eficiente quanto uma cota do Dragão Maligno, porém, ainda assim, ele é muito bom. E além disso, ele combado com os grilhões vai nos dar pós-conjuração e velocidade de ataque, que são atributos muito interessantes para o RK de sopro. E no meio, um óculos retrofuturista, que vai nos dar 10% de pós-conjuração. Por que eu fiz essa escolha, né? De colocar uma Kiel no topo e o Elmo retrofuturista. Por que não um Elmo sem Kiel e uma Kiel no meio? Porque no final das contas, né? No final do OutKey inteiro, o preço iria ficar mais ou menos a mesma coisa, porque para fechar a pós-conjuração eu teria que colocar o combo verme nos acessórios, e aí já seriam mais ou menos 200kk a mais para build, então ficaria mais ou menos a mesma coisa. Então pensando nisso, eu preferi deixar aqui no Elmo Vanargard, porque ele vai servir para mais classes, e pensando numa possível revenda, vai ser melhor para você se desfazer desse item caso você precise ou seja necessário, né? Além de que sempre tem a possibilidade da gente remover a carta Kiel do topo, coisa que não existe caso você tenha Kiel no meio, porque o Bro ainda não contém a remoção de carta MVP em meio. Aqui, galera, então, o Ragnar Place ele não está totalmente atualizado em relação ao Bro. Então, aqui era para ser aquela armadura nova que chegou pra gente, a armadura do Cavaleiro Branco, que por si só já dá 5% de pós-conjuração e a cada refino dá mais 2% de pós-conjuração, além de ter o efeito do vigor permanente. Então ela no mais 11 iria nos conferir 27% de pós-conjuração. Então essa armadura ela é excelente, porque ela é basicamente duas cartas MVPs num item só. Uma Kiel, dependendo do refino até melhor do que uma Kiel, e uma Edgar. E claro, sem falar da TG que você vai colocar nela, né? E aí embaixo, então, a gente tem um escudo de ferro, que é o padrão, é uma opção muito acessível para atender aquele pré-requisito que a gente falou, tanto de ser indestrutível, quanto de não ser empurrado. Então, é uma ótima opção aí para a gente colocar nessa build também. E agora, vem um detalhe em relação à build anterior. Aqui, a gente continua com as botas temporais, com mira apurada, porém, dessa vez, o encantamento, a gente já consegue discutir algumas peculiaridades, né? Entre histeria ou ânimo. Pensando que você vai ter o efeito de vigor permanente por conta da armadura, você ter um efeito de ânimo nessa bota começa a ser um pouco mais interessante, porque na Chefenia, quando você ativar ânimo e pegar 100% de esquiva perfeita, junto ao status de vigor permanente, você vai conseguir se reposicionar muito tranquilamente, né? Ficando travado somente para as skills mágicas. Porém, você consegue lidar com isso de maneira mais tranquila, né? Então, se você for pego de maneira desprevenida, ou vir aquele MVP que você não queria, você ser empurrado, você com uma simples poção do vento consegue se reposicionar e sair desse mob com facilidade. Contudo, a gente tem que lembrar que a Ânimo ela gasta HP e SP quando ativa. Então, como essa build, um dos problemas dela é a regeneração de SP
e a gente não tem uma carta Drácula, eu ainda, de uma forma geral, continuo recomendando Histeria para vocês. Porém, caso você tenha essa carta na sua arma, já passa a ser interessante você considerar utilizar uma de ânimo, porque esse combo ânimo mais vigor permanente é muito interessante. Aqui a gente tem os grilhões, então, que eu já falei sobre o combo com Elmo Vanguard. E aqui no outro acessório, um anel da Serp dupla, que vai dar 15% de SP máximo, mais 15% de pós-conjuração. Isso, além de aumentar a nossa permanência de sopro, também aumenta o nosso dano. E aqui vamos para uma parte interessante dessa build, que é perceba como ela tem um regen bem bacana também. Porque eu vou ter a regeneração de HP e SP vinda do Elmo Vanguard, vou ter a regeneração do HP vinda do Pergaminho Tengu, e na arma, a regeneração é advinda de 4 cartas Músicas Caçadoras. Então, você vai conseguir lidar muito bem com o seu sustain de HP. Porém, com o sustain de SP, você vai ter um pouquinho de problema. Apesar do Vanguard ajudar, ele por muitas vezes não vai ser suficiente. Então, tenha em mente que você vai ter que botar uma bala amarga, hora ou outra, um fruto de Yggdrasil, uma semente de Yggdrasil para te ajudar nesse sustain. Mas claro, a gente tem uma outra opção também que a gente pode levar de switch, que é a Massa das Cinzas com Mosca Caçadora, que ela tem chance de converter parte do seu dano em SP. Então isso ajuda também a manter o nosso sustain. Porém, hora ou outra, eventualmente, você ainda assim vai precisar potar SP. Mas, como eu disse, tem coisas que a gente pode fazer que nos ajudam a contornar esse problema, né? Como utilizar alguns consumíveis que reduzem o nosso custo de SP. E isso tudo está no guia de Chefenia que eu escrevi. E eu vou deixar aqui na descrição de novo, tanto o guia em vídeo quanto escrito. E perceba, galera, um ponto bem interessante dessa build é que a gente fechou 102% de pós-conjuração sem colocar nenhuma carta nos acessórios e sem depender da capa, o que é muito bacana porque a gente ganha versatilidade na build, né? Então nos acessórios eu posso colocar o combo verme se você quiser, mas não tem a necessidade. Posso colocar cartas que deem a SPD, posso colocar Dex 3 se eu almejar atingir um cast um pouquinho melhor, né? E na capa aqui eu coloquei Asa do Arcanjo Caído como emblate, com mira 433, mas foi só uma sugestão, né? A bem da verdade é que com essa build você não fica dependente de nenhuma capa. Na verdade, esse lote livre, digamos assim, é o que vai fazer você contornar alguns problemas dela, né? Em relação à build anterior. Então, quais são esses problemas? O primeiro, eu já citei, que é o sustain de SP. Beleza. O segundo é que com essa build você não vai ficar tão tanque quanto a outra. Você vai perder HP máximo, vai perder Hard Death, vai perder defesa mágica. Então, você vai ter que se atentar um pouco mais aos MVPs que você puxa, ao tamanho do mob que você faz, para não dar problema para você e para sua PT. Porém, tudo isso você consegue counterar com suítes. Como você não depende de uma capa fixa como na outra build, você pode fazer um suíte para o Leviathan, fazer um suíte para o Metra com Develin. São suítes um pouco caros, porém você pode utilizar outros, como por exemplo um motor XC com resistência elemental, que é excelente para counterar os MVPs de água. Você pode colocar o próprio Manto dos Espíritos com Hydreic, por exemplo, para pegar HP máximo, SP máximo e um pouco mais de resistência neutro, né? Então, tenha em mente que com essa build você vai precisar fazer mais suítes para enfrentar os MVPs com tranquilidade na Chefenia. E no meu guia eu explico detalhadamente o que fazer e o que se atentar contra cada MVP. Então aqui nos atributos, né, poderia utilizar aquela build que eu passei no outro, porém como a gente não tem uma necessidade, uma obrigatoriedade de utilizar 120 de VIT, porque não utilizamos o combo Paraíso aqui, eu sugeri essa aqui, que é a que eu tinha quando utilizava o combo Infame, que é 100 de Age, 115 de VIT, 100 de Int, 120 de Dex. Eu acho que se adequa melhor às necessidades do combo Infame. E só para fechar então, as habilidades é a mesma que eu mandei naquele outro vídeo, porém
Como já está aqui, só para ficar completinho o vídeo, estou repassando aqui para vocês. E as mesmas observações e dicas quanto duplas que eu fiz no vídeo anterior também valem para quem utilizar essa build aqui. Essa é só uma versão um pouco mais barata. Infelizmente, a gente não tem como baratear muita coisa do RK, porque ele em si não é uma classe tão baratinha assim para enfrentar uma Chefênia, por exemplo, né? Tentando a esse detalhe, para enfrentar Chefênia. Para instância a gente tem opções bem mais baratas, mas como Chefênia exige um preparo maior, exige alguns pré-requisitos, como indestrutível não ser empurrado, a gente acaba dependendo de um alt-Q um pouco melhor, sim. Mas aqui estão duas opções bacanas para vocês. Ah, Malva, então quer dizer que você vai fazer um vídeo de RK de alto custo? Olha, a princípio não, porque se vocês olharem os meus outros vídeos, lá tem o meu OutQ. E a princípio é aquele OutQ que eu vou para Chefênia. Então não faria sentido eu fazer um outro vídeo trazendo a mesma coisa para vocês, né? Claro que se tiver alguma atualização, algum item novo, alguma mudança no meta dos RKs, aí sim eu trago para vocês. E queria agradecer aqui o Godspeed, que no Discord do Ragnarok acabou me lembrando dessa opção do óculos retrofuturista, dando 10% de pós-conjuração, e isso permitiu construir essa build aqui de uma maneira bem versátil. Então, um salve aí para o Godspeed, obrigado pela dica. Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que se eu souber, eu respondo. Valeu!